Saudações ouvintes, está começando o Doutrinando, o podcast que veio para colocar a quinta série da presidência do Brasil. E parece que tá acontecendo mesmo, né? E não só colocar a quinta série na presidência, mas fingir de morto quando a coisa aperta também, né? Tem essas. Puta que pariu, eu nunca imaginei, cara, que ia estar essa gurizadinha da quinta série B, velho, comandando o país, mano. Vai se fuder, cara. O fundão excluído, né, cara? Vá. Eu não sei se é o fundão excluído ou se é só aqueles nerd trouxa que sentam na frente, tá ligado? Não sei. Eu também não. Mas é isso aí, tamo aí nesse calorzão aqui de Curitiba, cara. Nossa, ainda bem que eu tô aqui tomando uma ceva bem geladinha. Como é que tá aí, Jean? Como é que tá aí? Tá quente pra caramba, velho. E eu também tô tomando uma ceva geladinha. Quando a gente começar a ter um patrocínio, a gente pode até divulgar o tipo de ceva que a gente toma, né? Mas agora, por enquanto... É verdade. E acho que vai demorar aí uma bagatela aí de uns 5 anos aí. Mas... Por aí. Mas vamos nessa aí. Pessoal, bem-vindos então ao Doutrinando, que bom que vocês estão escutando a gente. Eu sou Leandro Alexandre, podem me chamar de Paulista. Podem me adicionar no Twitter, que é leandro.alexandre, com D mudo no final, ou podem procurar lá no Twitch também o Doutrinando Podcast. Eu tô respondendo lá a galera. Muito bem, eu sou o Jean Ruschel, professor de História, de Filosofia e mestre em Educação nas Ciências. Vocês podem me seguir no Instagram, não uso Twitter, não gosto do Twitter, desculpa, pode me jogar. E eu tô lá no Instagram, tô no Instagram como @profgiano, prof com F mudo, _ Giano, postando vários conteúdos de educação, né? Eu acho que Instagram é muito pra essa galerinha que gosta de ficar postando fotos, selfies, essas paradinhas aí, mais pós-moderna, tá ligado? Eu sou uma pegada mais roots. Eu tô pós-moderno, então, tô pós-moderno. Tá pós-moderno. E galera, uma boa notícia aí pra vocês que estão escutando a gente. O podcast Doutrinando tá disponível agora em várias plataformas de podcast. A gente tá no Google Podcast, no Spotify, e aí pra quem tem Apple, iPhone, a gente também tá no iTunes, no Apple Podcast, no Overcast também, que também tem pra Android, e em vários outros. Só pesquisar lá por Doutrinando Podcast e com certeza vocês vão escutar a gente lá. Mano, a gente tá em toda parte, velho. Nossa, caramba. A gente tá grandão. Grandão, porra. Olha só, vocês também podem, além de comentar no Twitter lá do Leandro, e no Twitter, inclusive, do Doutrinando, né? Vocês podem entrar em contato com a gente e continuar entrando em contato no bom e velho YouTuba, né? No VocêTube. Lá no YouTube vocês vão continuar achando os nossos vídeos, né, entre aspas aí, os nossos episódios, que vão estar upados, sempre upados lá com link para download, tá? E lá vocês podem comentar, tem muita gente que anda comentando por lá, e é um lugar que eu fico sempre cuidando, então toda notificação nova eu vou lá, eu salvo a mensagem de vocês. Vocês também podem nos mandar e-mail, tá? No nosso doutrinandopodcast@gmail.com. Tá? Manda um e-mail lá, manda uma mensagem, pode contar uma história, né, Leandro? Dá pra contar uma história louca pra nós e tal, falar alguma zoeira, e a gente lê aqui, manda mensagem, manda abraço, beijo. Manda um salve pra alguém, manda uma mensagem pra um crush, pra uma crush que você quer conquistar, e já aproveita e já chama pra escutar o Doutrinando, e a gente já fala de história, e já vai aprendendo juntos, constrói um futuro lindo pra vocês dois. Os dois passam na Federal em Medicina por causa do Doutrinando. Olha que legal, Jean. Que delícia, né, cara? Nossa, que delícia. Será que passa, Jean? O que você acha? Será que alguém passa na Federal em Medicina só ouvindo o Doutrinando? Cara, passa sim, né? Passa voando ainda, passa voando. Não passa nem fudendo. Tá, mas você falou em mensagem, manda mensagem pra gente. Falando em mensagem, vamos ler as mensagens que a gente recebeu, né, do último episódio pra cá. E começa com você, Jean, manda bala aí. Ó, tem o Thiago Spinato aqui, meu brother. Inclusive, nós temos um podcast aqui em Juí também, Leandro, né? Que é o Covil da Maiêutica, quem quiser, eu vou fazer um merchanzinho rápido. Show de bola. Tá lá, o Covil da Maiêutica, tá no Spotify também. O Thiago diz o seguinte: vocês poderiam falar um pouco sobre o mundo acadêmico, para quem quer fazer um mestrado? Quais as dificuldades? Falar um pouco de pesquisa e coisas assim. Acho legal sim, Thiago, dá para fazer isso. Não exatamente um episódio sobre isso, né? Mas a gente pode relacionar, assim, essa questão da pesquisa em vários temas, né, Leandro? Inclusive, nós dois já fizemos o mestrado também. Acho que é legal, né, cara? Eu tenho uma dica muito forte pra quem quer fazer mestrado, que é não faça. Zoeira. Mas é que na atual situação, cara, com esse MEC aí, CNPq, tudo errado aí, dá uma desanimada. Mas assim, com certeza é um tema legal, eu sei que muita gente quer fazer,
quer continuar estudando aí, seguir uma carreira acadêmica. E é um tema pertinente sim, Thiagão, pode crer que uma hora a gente vai falar sobre isso mesmo. Tem aqui a mensagem do Gilson Braz Amaral, que inclusive falando em mestrado, ele foi meu colega no mestrado, economista neoliberalzinho de proto-neoliberalzinho de merda. O cara é o Ciro Gomes. Vá pra casa de Romero Jucá, seu proto-neoliberalzinho de merda, fascista. E ele disse assim, o Leandro deve ser comunista, só pode. Mano, agora eu vou falar uma realidade pra vocês. Cara, se em 2018, 2019 você não foi chamado de comunista, então desculpa, porque você não deve ser uma boa pessoa não, velho. Porque até o Papa, velho, foi chamado de comunista. Não dá. Até o General Mourão virou comunista. Todo mundo é comunista nessa porra. É verdade. Verdade. E a China nova, tu viu a nova? A China agora é um país capitalista, né? Fode minha mente, cara. Fode minha mente. Não, trinca o cérebro. Trinca. E o pior de tudo é que assim, ó, tipo, a lista de comunista, ela tá aumentando cada vez mais, e tá vindo uns caras muito escroto, tipo, Alexandre Frota virou comunista, verdade, tá verdade. O governador do Rio de Janeiro lá, o Wilson Witzel, virou comunista. Porra, tá insuportável o ar dessa lista. Eu tô quase vazando do comunismo só por causa desses caras. Tá louco. Tá, eu tenho uma mensagem aqui especial agora, gostaria de mandar um abração pra essa pessoa, que é a minha mãe, cara, Dona Roseli, Dona Rose Soliman. Ela escuta, Leandro, todos os nossos episódios. Aê, Dona Rose. Ela comenta, cara, ela vem tirar dúvida comigo e ela tá reescutando agora pra aprender um pouco mais, cara, todos os episódios. Caralho, que da hora, velho. Ela mandou uma mensagem assim, ó, gostei muito de ouvir, vocês prendem a atenção e é bem explicado e descontraído. Consegui me emocionar em certas partes da história. Ansiosa para as próximas, fica um gostinho e quero mais. Parabéns, gostei muito. Aí, ó, muito obrigado, Dona Rose, valeu mesmo. Aí eu sei que a senhora é mãe do Jean, então, né, vai acabar falando bem aí. Ah, meu filho Jean, muito inteligente, muito lindo. Mas eu sei que a senhora escuta aí, muito obrigado por ser um ouvinte assídua do nosso humilde programinha. Valeu, mãe, beijo. Vou ler uma mensagem do Léo Friedrich, que falou simplesmente parabéns pela iniciativa. Valeu, Léo, obrigado aí, continua ouvindo a gente aí, mandar mais mensagem. E eu sei que você é um cara muito inteligente, valeu mesmo. Eu vou ler uma bem grande também aqui do José Fernandes Pereira. O José, cara, a mensagem do José é gigantesca e resume muito bem como é que é o José. O José é meu colega aqui, Leandro, meu colega da história. O cara dá aula na universidade também, mestre, caralho, 4. O José é muito foda, cara. Eu me espelho muito no José. E o José, a mensagem dele é o resumo de como ele é, cara. Ele falou, muito bom. Com ponto de exclamação. Cara, o José, ele faz tudo o que ele puder. Ele não tem... Eu juro que você ia ler um textão, velho. Eu jurei que você ia ler um textão agora. Não. O José, ele faz tudo o que ele pode, cara. Ele não tem um segundo de tempo livre. Então, tipo, ele deve ter ouvido assim, vou comentar alguma coisa. Muito bom! Muito bom, só isso, acabou. Exclamação no final. É isso. Tem mais uma aí? Tem mais uma? Eu vou ler essa mensagem. Vou ler uma mensagem do meu colega. Foi meu colega de escola, de professor, né? Lá no La Salle de Janeiro, que é o Lucas Schnorenberg de Oliveira. Ele não colocou ali, mas é de Oliveira no final. Tá. Ele é um cara maranhense que mora em Cerro Largo, tá ligado? Pensa. Nossa, Cerro Largo tem dessas, né? Tu já falou de um cara paranaense de lá, agora tem... Nossa, mano. Cerro Largo é multicultural, né? É a Dublin do Rio Grande do Sul, assim. Tipo isso. A galera vai fazer intercâmbio, assim, em Cerro Largo, né? A pessoa vai aprender a cultura do salame, do carreteiro, da chilia. Que é muito bom, por sinal, longe de mim, você tá criticando, hein, pessoal do Cerro Largo. Quero dizer, inclusive, que adoro. Estive em Cerro Largo no Oktoberfest aí, foi muito legal. Ele disse assim, muito bom. Resolvi ouvir até o terceiro, até escrever algo. Está muito melhor. Quando eu vi o primeiro, já tinha algumas sugestões. E quase todos os pontos foram ajustados nos episódios 2 e 3. Continuem se puxando. E aí ele continua lá falando assim, o quadro novo é muito bom, kkkk, inacreditável mesmo. Eu acho que ele tá falando do parece fake, mas é fato, né, É esse mesmo. Deve ser, porque é inacreditável, né? Eu acho que é mesmo. Então tá, Lucas, valeu. Valeu, Lucas. Abração, cara. É legal ver um cara que também tá escutando todos e vai acompanhando o nosso progresso, assim. Achei bem legal, bem legal. O Lucas é um cara muito metódico, Jean. Quando eu ver, ele vai fazer uma planilha lá pra saber quantas vezes a gente falou uma palavra ou outra. Tipo, eu nunca conheci um cara tão metódico quanto o Lucas. Mas o cara... Fala. Na filosofia a gente tem um adjetivo pra isso. Ele é um cara
cartesiano, tá ligado? O cara mais metódico, assim, cartesiano. O cara vai fazer uma planilha, vai fazer um plano cartesiano, vai colocar em pontos matemáticos a frequência da quantidade das nossas palavras repetidas. Você ouviu aí, Lucas? Você é um cartesiano. Sai daqui, ô cartesiano. Beleza, então. Muito bom. Tem outro aí seu pra você ler? Claro que sim, claro que sim. Tem um aluno meu aí, o Gustavo Prauschner. O Gustavo também tem escutado sempre, né? E ele primeiro comentou a ideia de nós ter colocados no Spotify. Ele ficou muito impressionado e ele só mandou God. God, Deus, né? E aí ele adorou. Obrigado. Ele adorou o fato de estar no Spotify e ainda sugeriu assuntos aí, ó, que ele pediu, ó, quem sabe a Guerra dos 100 Anos. Ô, top, hein? Esse tema é da hora, hein, Isso é meu? legal. Eu acho legal pra caramba. Legal. Tem várias traições, mortes, assassinatos, é legal pra Tem caramba. muita coisa. Tem outra aí? É. Tem sim, eu vou ler o comentário da Júlia Zanata, que é de Guarani das Missões. Só que agora, imagina, ó, ela é de Guarani das Missões hoje. Aham. E ela tá morando em outro país do mundo. Adivinha qual país? Velho, não. É esse mesmo que você pensou. Primeiro que você pensou. Guarani das Missões, qual país? Polônia? Acertou. Aê! Polaca demais! Eu acho que eu tenho a impressão, também não vou afirmar, ela tá morando na Polacolândia, está estudando lá. Na Polacolândia de verdade, né? A Guarani das Missões é a Polacolândia brasileira. Isso. E ela disse assim: aula de história sempre foi meu happy place, ó. Happy place. Nice. Agora que não tenho mais, tô amando esse podcast. Adoro a forma como vocês apresentam as informações e vão conduzindo a conversa. É tão descontraída que eu nem percebo o tempo passar. Também morro de saudades das aulas de história do Leandro. Valeu, Júlia, muito obrigado. Eu também morro de saudade da sua turma e de dar aula pra vocês. Valeu mesmo, continue escutando a gente, manda mensagem, manda ideia, manda sugestão. E fala um pouco da vida aí na Polacolândia, se você estiver por aí mesmo. Massa, massa. Valeu, Júlia. Show de bola e, essa ideia de que ela fala, né, nem percebo o tempo passar. Eu acho que a galera que tem escutado, Leandro, olha só, geralmente quando falam em tempo, falam que tão de boa com a questão do tempo, né? A galera tá curtindo tanto que o tempo não é um empecilho mais. Isso é legal. Que bom, cara. Isso é legal. Tem uma mensagem aqui que é do Matione, nosso clássico Matione, ouvinte assíduo também, né? Também comentando a questão do Spotify, né? Impressionado, ele mandou: caralho, finalmente, nossa, parabéns, sei que foi trampo, mas facilitou pacas agora, né? Tá felizaço, felizaço. Valeu, Matione, da hora, moleque. Eu acho que o Spotify facilitou pra muita gente mesmo. E eu vou ler esse comentário aqui de um cara muito adulto aqui, Jean. Ué? O nome dele, Nick, acho que é o Nick. TXH That New Game. Oi, vim pelo Sr. Lucas. E acho que seria uma ótima ideia falar sobre a Inquisição. Seus vídeos são ótimos. Acho que ele deve ter visto lá no YouTube. Isso. Parabéns, entendo muito bem o que vocês explicam, o que me ajuda muito nas provas. Valeu mesmo, gurizinho. Valeu mesmo, That New Game. Isso aí, o cara deve ser gamer pra caramba, né, velho? Deve jogar. Deve ser O que ele muito joga, gamer. será? O que será que ele joga? Minecraft, essas paradas Eu loucas. acho que ele deve meter um GTA V online, tá ligado? Deve meter. Será que eu ele acho mete? que sim, Não, mas- velho. É muito loucão. Mas é muito adulto isso aí, tá louco. Ah, Nem eu jogo essa porra. E o cara com esse nick aí, ele deve ter nascido com bigode já, ele é tão adulto, né? Deve ter nasceu igual o Trevor lá do GTA, tá ligado? Loucaço. E bêbado, doido. Acordou na praia pelado. Ele não nasceu, ele acordou pelado na praia, pode escrever. Muito bem, muito bem. É isso, né? É isso, cara, é isso. Então agora, momento torcida contra, o momento que a gente torce contra a Pátria Amada Brasil, isso aí? Isso, é o que dizem, pelo menos, né? Não adianta teimar com a galera, né? A gente, na verdade, o que a gente quer é só apontar o que tá errado pra melhorar isso daí, tá ok? Exato, mas a galera vai dizer que a gente tá torcendo contra. Então vamos iniciando. Eu tenho uma notícia aqui, Leandro, tenho uma notícia. E aí, vamos ver o que a gente faz com essa notícia. Olha só, bem atual. Isso é... essa notícia aí já me dá um aperto, olha só. Do Brasil Exame, olha só. Como óleo no Nordeste se transformou em desastre ambiental inédito no país. O governo Bolsonaro enfrenta pressão para conter consequências das manchas, que já atingiram mais de 2.250 quilômetros da costa nordestina. É isso aí, Leandro. O que tu tem pra dizer sobre isso?
Então, cara, assim, aí a gente brinca bastante nesse podcast, mas o momento de torcida contra acaba sendo um momento que a gente falar um pouquinho mais sério sobre as coisas. E esse negócio do óleo no Nordeste, cara, nossa, velho, isso tá muito foda, velho. Porque o pessoal, até acho que a galera tá pensando nisso, olhando, e não tá tendo a dimensão real do tamanho da tragédia que é isso. Né? 2.250 quilômetros de costa, e daí você imagina toda a vida marinha, e você imagina toda a questão da economia, né, das pessoas que vivem da economia marítima, né, do pescado e etc e tal. É uma coisa bem triste, né? O problema acabou se agravando por omissão do governo, não tem como não falar que não houve uma omissão. O atual governo, ele é totalmente desconectado das pautas ambientais, brincadeiras à parte, mas ele pensa que você defender meio ambiente faz você virar comunista, então você não pode defender o meio ambiente, não pode defender sustentabilidade, não pode defender preservação. Esse é o maior desastre marítimo da história do Brasil, e os especialistas dizem que vai demorar décadas até que os efeitos nocivos diminuam um pouco mais. Além disso, né, o governo federal ele tinha extinguido uma comissão que existia, que era uma comissão própria para lidar com esse tipo de desastre ambiental, e isso faz parte dessas políticas de desmonte do meio ambiente, do desmonte do Ministério do Meio Ambiente, o desmonte das políticas ambientais, né, que são identificadas como políticas esquerdistas. E aí você pega países como a Alemanha, por exemplo, você pega países como o Japão, totalmente centrados na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento sustentável, não tem nada de esquerdista nesse tipo de pauta. O governo federal demorou 41 dias para ativar o plano de contingência, e depois, quando o governo veio a público, os caras vieram para acusar o Greenpeace, falando que o Greenpeace, né, aquela ONG lá do meio ambiente, era suspeita de ter derramado óleo. Porra, velho, olha o nível da loucura desses malucos. Eu digo que é a quinta série, mas é a quinta série do... Olha, é a quinta série do hospício, tá ligado? Não é a quinta série da escola. Esse pessoal é muito louco. Eu só quero ler aqui, eu tenho duas citações aqui, vou ler só uma aqui pra não ficar muito longa, que é do professor da Universidade Federal da Paraíba. Ele diz o seguinte: a primeira atuação seria disparar ferramentas imediatas de mitigação, como retirada de óleo por sucção da superfície, uso de barragens de contenção ou de dispersante de óleo, e nada disso foi feito, sabe? Então, o que está acontecendo? Qual que é o único tipo de contenção que está havendo? É o trabalho voluntário dos nordestinos, que muitas vezes são criticados, né? São muitas vezes chamados de até de vagabundos. É essa galera que tá indo lá colocar a mão na massa lá, se sujar de óleo, para poder limpar as praias por conta própria, sem o mínimo apoio do governo. Pra você ter ideia, o nosso ilustríssimo presidente Jair Messias Bolsonaro nem sequer foi no Nordeste para ver a situação, como é que tava lá a situação do óleo. Então, assim, minha torcida contra é a torcida contra o oceano, a torcida contra o meio ambiente, né? Porque realmente, cara, depois das queimadas na Amazônia, aí essa merda no mar. O que falta? Agora, os caras... O que falta? Não sei o que falta. Mas olha só, cara, olha só, Leandro. Acho legal isso, mas tem que decidir, cara. Ou tu quer o meio ambiente bonitinho ali, as flores e tudo mais, ou tu quer desenvolvimento econômico. Os dois não dá, tem que escolher, velho. Não dá, né? Não dá. Não, é possível. Não dá. Os países desenvolvidos queimaram tudo, estragaram as águas, né? O caralho, velho. Não... Tu tá querendo que o Brasil dê errado no final das contas, sabe pra quê? Pra tu poder implantar o comunismo. Tu e tua galerinha lá, né? Pessoalzinho dos direitos humanos, essa galera do Greenpeace aí, vão instalar o comunismo, é isso. Vão instalar o comunismo nas águas poluídas do mar. Não que adianta do comunismo se não tiver mar para os comunistas tirar férias e surfar lá com seus dread, vendendo suas artes. Não adianta, caralho. E se não for o Greenpeace o culpado disso tudo, sabe quem é? Quem? Sabe? Quem jogou? Quem derramou óleo na porra do mar? Sabe quem é? É um movimento, cara. É um movimento aí do lulismo bolivariano que tá sabotando o Brasil pra acabar com a liberdade, né? Pra implantar a ditadura comunista que existe aí. Tomar no meio do seu cu! Muito bom!
Ah, velho, se fuder. Velho! Não, eu fico revoltado, puto. Pode falar, fala. Cara, eu recebi um comunicado aqui do setor do Doutrinando aqui que tá na hora. Alerta de doutrinação? É esse mesmo, alerta de doutrinação, tá na hora de doutrinar. Aê! Caramba. Chegou o momento que todo mundo tava esperando, o momento de falar sério. Mentira, o momento de doutrinar, de tirar a criança do seio da família e colocar diretamente na teta da maldade. Vamos lá. O tema do Doutrinando de hoje é a transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil, que implica numa progressiva quebra dos laços coloniais, né, daquele pacto colonial entre metrópole e colônia, e vai levar o Brasil até a independência. Muito bem. Eu gostaria de iniciar pomposamente esse episódio aí com uma citação do Laurentino Gomes da sua obra 1808. Então, toca a musiquinha erudita que agora eu vou começar a falar de forma categórica. Ah, não, cara, não é pra eu tocar, né? Isso é pra colocar depois na edição, né? Foi mal, foi mal. Manda aí. Muito bom. Então, Manda aí. de forma mais categórica possível, vamos lá. Companheiro e companheira, imagine que... Opa, não, também não, daí é sacanagem com a galera, né? Vai lá. Tá, sem zoeira agora, 1, 2, 3. Imagine que, num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália, sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele teriam partido sem aviso prévio todos os ministros, os integrantes dos tribunais superiores de justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos os seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente. E assume o controle do país por tempo indeterminado. Pão! Aê, mandou ver, caramba, moleque. Bom, Mas deixa eu te falar. Quando você falou, imagine que os brasileiros acordassem com a notícia do presidente fugindo, eu pensei no Bolsonaro fugindo. Aí quando você falou, com ele teria a parte dos ministros, eu pensei na Damares e o Weintraub fugindo junto. Aí quando falou lá nos senadores e líderes empresarial, eu pensei no líder empresarial, eu pensei no velho da Avon. Total. Ô, velho, vão embora, seus filhos da puta, some, tá ligado? Não, mas brincadeiras à parte, então essa introdução que o Jean fez tem a ver com a fuga da família real portuguesa pro Brasil, né? Que é um evento aí que cabe, de repente, como a gente tá começando agora, fazer uma breve contextualização aqui do tema, porque pode ser que alguém não saiba bem do que se trata. Então, assim, na verdade, em 1808, a família real portuguesa foge de Portugal e vem para o Brasil, né? E como eu disse ali em cima, isso vai fazer com que o Brasil mude muito rapidamente e vai contribuir para o processo de independência, vai contribuir para que o Brasil rompa os laços coloniais com Portugal. Isso é algo inédito, acho que a gente já vai falar isso na frente, mas nunca antes um rei europeu tinha pisado no Brasil. Então essa é a questão. Mais pra frente a gente vai falar do motivo, por que essa família portuguesa vem pra cá, família real, né? Mas o fato essa ideia não era uma ideia nova. E o motivo desses estrategistas defenderem essa transferência da corte é um motivo muito simples. Primeiro, o Brasil é um país muito maior que Portugal. Portugal é um país pequeno, sem população, com poucos recursos naturais. O Portugal, já desde 1580, ali, já tinha uma dependência muito forte com relação à sua colônia mais rica, que era o Brasil. Então, primeiro a cana-de-açúcar, depois vai ser a questão dos minérios, o ouro, e mais tarde o café, e outros produtos como fumo. Então, estando longe da Europa, Portugal também estaria longe das intrigas europeias, das constantes guerras e disputas pelo trono. Ou seja, haviam vários motivos que faziam com que muitos estrategistas defendessem que a corte portuguesa deveria mudar de Portugal para a sua colônia, Brasil. Só que isso era uma ideia meio louca, né? Porque como é que você vai sair
da Europa e ir lá pra América. Meio louco. Mas enfim, não é uma ideia nova. Pois é, Leandro, e em 1805, já perto do acontecimento sobre o qual a gente vai falar hoje, né, tem que ver que a Inglaterra e a França aí sempre estiveram em treta, né, cara, como a gente já falava no episódio anterior e tudo mais, e vamos retomar um pouquinho aí até a questão napoleônica, né. O que acontece? Sob o comando do Lord Nelson, então chefe da Armada Britânica, tá, a Inglaterra vai derrotar a França e a Espanha na Batalha de Trafalgar, né. O que vai acontecer, então? A partir dessa derrota aí, Napoleão, por exemplo, e a Espanha que estava ao lado de Napoleão nessa época, né? Eles baixam a bolinha por um tempo, né? E eles começam a evitar os conflitos diretos, principalmente no Canal da Mancha ali. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a Inglaterra era foda, velho. E principalmente em questão marítima, né? A Armada Britânica, velho, era invencível, assim, né? A Inglaterra era a senhora dos mares nessa época. Se a França quisesse de fato, né, destruir, invadir, acabar com a Inglaterra, ia ser muito difícil com conflitos diretos. E aí vem toda aquela ideia que a gente vai falar depois, que é a ideia do bloqueio continental, né? Que quem acompanhou os últimos episódios também já sabe. Mas olha só, Leandro, é legal lembrar que além da Inglaterra ser tipo a senhora dos mares em sentido bélico, eles também eram os senhores dos mares no sentido comercial, né? Sim. Tipo, sim, se sim. tu pensa hoje, potência mundial, hoje a gente tem algumas referências em potências mundiais. Naquela época, a potência mesmo, nesse sentido, é a Inglaterra, né, cara? E é legal pensar que a Inglaterra, aquele conjuntinho de ilha lá, no caso, era a potência do mundo. Então mandava na questão do comércio, porque era o país mais industrializado, né? A Inglaterra, ela era senhora dos mares desde 1588, quando ela derrotou a invencível Armada Espanhola. Uhum. Então, tipo assim, a invencível Armada Espanhola foi vencida pela Inglaterra, e a partir daí a Inglaterra se tornou a rainha, a senhora dos mares. E como o Napoleão vai tentar invadir a Inglaterra, vai tomar um couro do Lord Nelson no mar, então Napoleão vai ter aquela ideia que a gente já falou de decretar um bloqueio continental, ou seja, fechar todos os portos da Europa, do continente europeu. E aí, assim, se você é muito bom de geografia, vai no Maps, ou então se vira aí, mas vocês têm que lembrar que é o seguinte, que as Ilhas Britânicas, elas não estão na Europa, no continente europeu. Elas são separadas do continente europeu pelo Canal da Mancha. E eu tô fazendo movimentos com a mão aqui, não sei porquê, porque ninguém tá vendo, mas tô fazendo. Isso é mania de professor. É mania, né? Então, assim, como eles não conseguem invadir através do mar, Napoleão vai ter ideia. Então é o seguinte, já que a gente não consegue invadir, vamos decretar o bloqueio continental. Nenhum país da Europa pode fazer comércio com os britânicos. Lembrando que em 1807, Napoleão viveu o auge do seu poder. Napoleão, ele era imperador dos franceses. Vamos lembrar que ele se tornou imperador dentro daquele processo de Revolução Francesa, que se você perdeu, você pode ver nos episódios anteriores, episódio 1, 2 e 3, né? Ele se tornou imperador em 1804. Napoleão vem de um contexto de muitas vitórias. Vitórias sobre reis, sobre rainhas, sobre duques, sobre príncipes. E Napoleão Bonaparte dominava praticamente todo o continente europeu. Então ele tinha poder para decretar esse bloqueio continental. Ele tinha carta na manga, né? Tinha bala na agulha, o cara tava... Ele podia falar o seguinte, ó, ninguém aqui desse continente vai comprar um prego dos ingleses. Ponto. E se o Napoleão falou, tá falado, né? Tá falado. Teje dito, dizia ele. Teje dito. Quem que ia discordar? Não, quem que ia discordar? Portugal? Como é que Portugal ia discordar? Não tinha como, né? Enquanto Napoleão tava no seu auge, né? Espalhando né, os frutos da Revolução Francesa, a gente tem Portugal, né? Portugal gostaria de continuar o movimento do Leandro ali sobre a questão geográfica. Se tu não sabe, se tu não viu, se tu não mentalizou ainda, vai no mapa lá, digita Portugal, depois dá um zoom out. Olha o tamanho de Portugal perto do resto. A Europa já é pequena. Portugal, velho, é um pedaço da Europa. É um negocinho assim, tá ligado? Portugal é a unha do dedão, do dedinho. Exato, tá, né? Então, Portugalzinho lá, michado, no meio de todas aquelas potências em guerra e caralho, 4, né? Portugal era decadente, gente, nessa época. Portugal
era decadente pra caramba. Tu pega a questão de guerra deles, enquanto a Inglaterra tinha aproximadamente 880 navios de guerra, Portugal tinha, sabe quanto? Chuta aí, Leandro, chuta, sabe? Pá, cara, não sei, velho. Chutaria o tipo, quanto, mais ou menos? 50 por aí, 30. mais ou menos. Putz, nem isso, cara. 880 da Inglaterra e 30 de Portugal, isso é louco. Foda, né? Então não dava pra competir com ninguém ali, né? Eles eram muito atrasados economicamente falando, né? O Portugal dessa época era um Portugal pobre, de baixa demografia, tinha poucos recursos naturais ainda. Então, o Portugal que a gente tinha na Europa nessa época era um Portugal muito dependente da colônia, né? Muito dependente da colônia. Então, principalmente em questão de matéria-prima, recursos naturais, enfim, eles precisavam dos produtos tropicais das suas colônias, né? Então, dessa forma, Portugal era extremamente dependente do Brasil. Era um Portugal também muito religioso, né? Muito religioso, né? Portugal religioso, mas atrasado em vários sentidos aí para competir com essas potências. Imagina então esse Portugalzinho, michuruca, o dedinho, a unha do dedinho do pé, dentro, tipo, de um contexto de gigantes, cara, no contexto aí de vários países, potências, monarquias gigantescas, né? Então era tipo o mirim, o amador lá jogando em meio a dois times da Premier League. Não tinha como, né? Porque daí de um lado tu tinha o Napoleão no seu auge. Do outro lado tu tinha a Inglaterra com 880 fucking navios de guerra. E tava a pequena Portugal ali no meio, espremida entre os interesses dessas potências. E Portugal tinha que decidir. Dom João VI tinha que decidir. Ou ele respeitava Napoleão e cortava o comércio de vez com a Inglaterra, ou ele mandava Napoleão a merda e continuava fazendo comércio com a Inglaterra. Qualquer ação que ele tomasse ia ter consequências. Porque a Inglaterra não tá no continente, mas Portugal tá. Se Portugal desafia Napoleão, Napoleão invade Portugal e creu. Se Portugal desafia a Inglaterra vai fazer igual tinha feito com os dinamarqueses, em 1807. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra chegou lá, no porto de Copenhagen, e simplesmente bombardeou todos os navios dinamarqueses, e o que eles não só os navios, como a cidade também. E o que eles não destruíram, eles confiscaram. Por quê? Porque a Inglaterra jamais iria permitir que esses 30 navios que sejam portugueses caíssem nas mãos da França, do Napoleão. Porque a Inglaterra não queria que a França se reerguesse a sua marinha depois de ter tomado aquela surra lá na Batalha de Trafalgar. Então, o Dom João vivia um dilema. Ou eu cedo às pressões do Napoleão e me ferro com a Inglaterra, ou eu cedo às pressões da Inglaterra e me ferro com o Napoleão. E aí, no final das contas, o Dom João vai tomar uma decisão, que a gente não vai dar spoiler, mas quem não sacou ainda tá viajando, fumou droga. Total. Total. Mas a decisão que o Dom João vai tomar vai levar o Napoleão Bonaparte a escrever no seu diário, depois, lá na ilha de Santa Helena, que é a segunda ilha para a qual ele é banido, onde ele morre, vai escrever o seguinte sobre Dom João VI. Foi o único que me enganou. Só que ele vai escrever em francês, né? Porque ele fala francês. Muito bom. Tem até aquela questão, né? Que é colocado na intimação do Bonaparte, né? Portugal deveria aderir ao bloqueio continental, declarar guerra à Inglaterra, retirar seu embaixador de Londres, expulsar o embaixador inglês, fechar os portos aos britânicos, prender todos os ingleses e confiscar todos os seus bens. Caralho, não queria nada, né? Não queria nada, Napoleão. Não queria nada. Forgado nesse Napoleão, né? Forgado. E o Dom João, ele finge, né, de início concordar com esse ultimato, né? Enquanto ele tá negociando... Aí vem a malandragem, né? Aí vem a malandragem, né? Porque é legal que falam, será que ele foi um covarde? Covarde o caramba, olha só onde a gente já falou de como ele, de qual a situação de Portugal, né? Então, caramba, mano, não tinha o que fazer ali. Então, ele finge concordar com Napoleão
enquanto ele tá negociando já essa partida dele, tá? E da família real e de tudo mais aí que a gente vai falar, de Portugal para sua colônia, né? Então ele já tá negociando com a Inglaterra ali, ó, velho, Inglaterra, não vou ir contra vocês, tá? Eu vou ficar ao lado de vocês, mas aqui no continente não dá mais, né? Aqui não dá, velho. Então, tô me retirando, me ajuda aí que eu fico do teu lado, mas não aqui no continente, né? Ele poderia... Pode escrever. Ele poderia ter resistido, Leandro? Até poderia. Até porque as tropas napoleônicas vão chegar lá, né, em Portugal meio esfarrapadas. Mas, né, por quanto tempo ele conseguiria resistir? E também tem aquela coisa, como a gente viu, o Napoleão estava no seu auge. Então, como o cara ia pensar, naquele momento, em desafiar o Napoleão Bonaparte? Então, imagine o seguinte. Galera, vocês sabem, né, que os franceses não gostam de banho, né, não gostam de água. E aí, na água, quem manda é a Inglaterra, né, e então Dom João... Dom João de... Peraí. Será que os franceses perderam a Batalha de Trafalgar porque era na água? Com certeza, velho. Começou a respingar, tá ligado? Napoleão gritava, não, vai ali, pega água ali no caminho, não. E aí foi uma confusão, velho. Foi. Os caras tomavam tiro, tomavam bomba, quando pegavam uma aguinha, os caras, não, para, velho, tá pegando água, você é louco. Tá louco, daí retirada, daí os caras pegavam eles pela retaguarda, foi horrível. Pô, velho, sabe que isso é xenofobia contra os franceses, velho, que a gente tá fazendo? Cara, eu acho que eu sou retardado, eu acho que eu sou retardado, só isso. Então vamos alegar demência. Vamos alegar demência. Não, é legal então pensar que nesse sentido, né, o Napoleão não vai atrás de Dom João, seja pra lá onde ele for. Por quê? Não vai porque pega água, né? E agora, entre parênteses aí, explicar o porquê do pega água. Porque quem tava ajudando Portugal era a Armada Britânica. E a gente já falou que a Armada Britânica não dá pra brincar. Também tem uma questão aqui, Jean, que eu quero só levantar, que é o seguinte... Levanta aí, levanta. Eu vou ficar assim. Levanta alta a questão. Levanta. Tá. Que é uma questão que também deve estar entrada nos cálculos de Dom João VI, que é o seguinte, e lembrando que Dom João VI não era o rei de Portugal, ele era o príncipe regente e a rainha era sua mãe, que estava interditada, Dona Maria... A louca, exatamente. Crazy, louca, louquita, doida, pirada de pedra, doida varria. Mas assim, ó, se tu vai ver a história dessa mulher, cara, tu vai ver que ela tinha razão pra ficar louca mesmo, tipo... Deu muita merda na vida da mãe do Dom João VI. Sim. Mas não entremos aqui nesses detalhes. Tinha uma questão que certamente entrou nos cálculos, que era o seguinte. Bom, quem dominava o mar era a Inglaterra. A ponte que liga a metrópole portuguesa à sua colônia mais rica, Brasil, é o mar. Se Dom João VI escolhe ficar do lado de Napoleão, desafiando a Inglaterra, além de ter seus navios bombardeados e o seu porto também, como que Portugal ia manter contato com a sua colônia Brasil? É uma boa questão. Na verdade, não teria como, eles iam perder o domínio sobre sua principal colônia. Então, assim, a Inglaterra tinha esse refém, vamos dizer assim, que era o Brasil. Se os portugueses não aderissem ali, não fechassem com eles, eles iam com certeza ou tomar a colônia Brasil, ou iam dar alguma maneira de promover logo a independência desse país Brasil. Fato é que Dom João escolheu a transferência, ou seja, a fuga. Fugir de Portugal para o Brasil. Nosso país aqui, Brasil, onde nós estamos. No dia 29 de novembro de 1807, ocorre a partida dos portugueses pelo Rio Tejo. O Rio Tejo é um rio gigantesco que corta Portugal inteiro, vai até a Espanha, e ele desemboca lá no Oceano Atlântico. Então, às 7 da manhã, cerca de 58 embarcações, contendo entre 10 e 15 mil pessoas. Então, veja por que a gente chama de transferência da corte, porque não é só Dom João e a família. É Dom João, a família, toda a corte de nobres, juízes, conselheiros, médicos, comerciantes, funcionários ricos, públicos, né? Isso, toda a burocracia estatal. Mas todo o ouro, a prata, os diamantes, os livros embarcaram nessas 58 embarcações, embarcaram nos navios e
partiram para o Brasil. Muitas pessoas não conseguiram embarcar, mesmo alguns nobres ficaram para lá, né? E quando esse boato se espalhou, esse boato de que a família real e a corte estavam fugindo, deu um caos lá em Lisboa. Porque você imagina, você está num país ameaçado por uma potência estrangeira. Seu rei, ao invés de ficar para defender, foge e deixa você para trás. Então o povo ficou meio puto da vida, não adiantou, eles foram embora. Real. Então, galera, o pessoal adentrou as embarcações aí, as naus, né? Tava geral na nau. E essa viagem durou quase 2 meses, cara. 54 dias exatamente, né? Imagina, cara, você é louco, velho. Imagina só quase 2 meses dentro desses navios puta desconfortável. Então, só na nau que levava o Dom João foram 1.054 pessoas. Caramba, né? Os navios, então, vocês imaginem eles como cápsulas de madeira, né? Fechadinhas e tudo mais, né? Pareciam algumas saunas flutuantes. Tu imagina o calor, né, cara? Aquele mormaço, né? Devia ser muito complicado, né, velho, cara? Eu imagino o fedor, velho. Deve ser muito fedido, tá ligado? É inviável, né, cara? Porque, olha só, não havia água corrente, obviamente, né? Eles não tinham uma água potável corrente. As necessidades deles, né, o xixi cocô ali, eles tinham que fazer então em cloacas, que eram buracos que tinham no navio. Alguns pipipopô. Os buraquetas então no navio ali, eles tinham que, né, jogar as paradas. Eles cagavam direto nas tartarugas marinhas, não tinha canudo naquela época pra dar de ração pra tartaruga, mas tinha os cocôzinhos deles. Verdade. Né? E era uma raçãozinha, né? A base do que? A base do que eles comiam, Leandro, nessa viagem. Porque o que eles iam comer? Eles iam comer uns biscoitos mofados deles lá, coisas com azeite. Geralmente azeite tava nessa alimentação aí pra dar o caldo, pra dar o moio, né? Que não estraga, né? Lentilha também, né? Que dura um tempinho ali. Carne salgada, então, aquela carne bem salgada, que não é exatamente o charque gaúcho, tá? Tem diferenças, mas a carne salgada, ela preserva também mais. Essa carne aí, às vezes, de porco ou bacalhau. E a água, né? A água não dava pra contar muito. A bebida regular deles, então, era a ceva. Aê! Caralho! Porra, mas não era gelada. Duvido que era gelada essa Não porra. era, mas eles também não conheciam ceva gelada, então tá bom. Então tá bom. Podia ser um xixi. Mas eles ficavam felizes com isso, então imagina. A parte boa é que deviam estar sempre, tipo, 90% do tempo todo mundo bêbado, né? Imagina a loucura. Bem louco, nossa, caralho. Rolê fedido, tudo porco, tá ligado? Galera bebendo, devia dar um ruim, o navio chacoalhando ali. Vomitando pra caramba. Nossa, mano, caramba, né? Imagina, cara, imagina. Porque a questão era essa mesmo. Você imagina só. O pessoal, todo mundo fechado dentro do navio, né? Um navio abafado, fedido, bebendo. Resultado era náuseas coletivas, todo mundo vomitando, né? Todo mundo louco lá. Imagina o exorcista, tá ligado? O vômito da cena do exorcista, aquele jato... Nossa! É tipo a Aretusa. Eu acho que você não manja quem que é a Aretusa, mas depois você coloca no Google, é um meme muito antigo, um dos primeiros memes da internet. Tá bom. Coloca lá a Aretusa, que é uma menina vomitando pra caramba. Acho que é no Play Center, não lembro. Tá louco. E as questões mais graves, né? Porque um ambiente desses, insalubre, abafado, com comida estragada e pouca higiene, é um ambiente ideal para proliferação de doenças e pragas, como, por exemplo, infestação de piolhos e outros parasitas. E além de que esses navios eles tiveram a sorte de enfrentar tempestades violentíssimas no Atlântico na sua vinda. Bom, mas vieram, né, Gê? Vieram. Tiveram a sorte de não pegar as piores, né? E não ficar à deriva, não destruir esses navios, né? Então pegaram tempestades, mas ainda conseguiram. Lembrar que, apesar das embarcações e das técnicas de navegação serem já aprimoradas pra época lá, né? Não era 100% de garantia uma viagem marítima dessas, não, né, cara? Era... Não mesmo. É algo bem, assim, bem arriscado. Tinha que ser muito valente pra embarcar numa viagem dessas. Se hoje em dia a gente tem medinho de pegar um avião, cara, isso não é nada comparado com aquelas embarcações do século XIX ali. A direção desse navio, eles rumaram em direção a Salvador, aqui no Brasil.
E como que era Salvador nessa época, né? Salvador é uma cidade que tinha crescido bastante, mas era um crescimento sem planejamento. Para vocês terem uma ideia, Salvador em 1807, ou seja, data da partida, tinha 46 mil habitantes. Salvador é um local estratégico para a defesa do Brasil, devido ao seu recorte geográfico ali, às suas baías, etc. e tal. A divisão da cidade era mais ou menos assim. A cidade alta, que até hoje existe, era o lar das famílias mais abastadas, é o local das igrejas e dos conventos. A cidade baixa, que também hoje ainda existe, era o local do comércio, o cais, o mercado de escravos e o arsenal da cidade. Então, quem vai a Salvador hoje em dia consegue ver essa distinção muito bem, da cidade alta para a cidade baixa. A ligação entre esses dois lugares da cidade eram feitas por ruas estreitas, né? E nessas ruas eram cheias de escravizados carregando não só coisas, mas com pessoas ladeira acima. Havia em Salvador um grande molinete que era utilizado para içar. Pensa um molinete como se fosse um elevador mais rústico, utilizado para içar mercadorias e pessoas da parte baixa para a parte de cima. Quem conhece Salvador, talvez seja interessante saber que esse molinete é hoje o elevador Lacerda, que é um ponto turístico muito famoso lá da cidade de Salvador. Isso aí, tu já foi pra lá, Leandro? Cara, nunca fui em Salvador, velho. Cara, eu também não. Agora eu tava pensando, cara, porque tu ficou comentando aí, eu já vi muito disso que tu falou em documentários, né? E é legal, porque Salvador é a nossa primeira cidade, né, cara? Vai ser o nosso, como é que eu posso dizer, o governo geral, né, vai ser. E aí, sei lá, é uma cidade histórica e riquíssima, e o cara nunca foi, né, velho? Quando tiver a oportunidade, o cara tem que ir pra lá, né, cara? Tem que mesmo. Quando uma companhia de viagens aí começar a patrocinar o Doutrinando, a gente faz um especial lá em Salvador. Ah, isso é legal, né? A gente já tá pensando longe, é Seva patrocinando companhia de viagem. Tô sonhando aqui, tá ligado? Tô brincando. Então, era um Salvador em que de longe tu via, assim, na paisagem as igrejas, né? A igreja se destacava, assim. Tu via a igreja, parece Ijuí, tá ligado? Ijuí, tu sai pela cidade, tu vê farmácia e igreja, tá ligado? Então, era tipo isso. Capaz, não era tipo isso, mas a proporção devia ser por aí, né? Tinha muita igreja e elas se destacavam, inclusive, pela sua beleza, né? Dentro da cidade, a questão era um pouco complicada, né? Porque, como já foi falado, tinha toda aquela questão do mercado de escravos, aquele comércio, assim. Cidade de Porto tem essa tendência, né, cara? Então era uma cidade muito suja nesse sentido, né? Fedia a cidade, todas as grandes cidades aí nesse momento vão feder, é normal, né? Ainda mais uma colônia, né, cara? Uma colônia, tava todo mundo cagando pra colônia, né? Então, dane-se. Tinha animal pela rua, aquela parada, assim, uma insalubridade gigantesca, né? Imagina aqueles ambientes da Idade Média, assim, aqueles filmes. É tipo isso, cara. É tudo sujo, animal andando por ali, doença e o caralho é quatro. É mais ou menos assim. Mas, né, por outro lado, sempre essa questão religiosa era forte. Várias procissões pela cidade, festas religiosas e tudo mais, né? Então, esse lado ainda dava esse destaque, né? Porque, como foi falado, na cidade alta, onde estavam as igrejas, os conventos, a religião ainda falava muito alto nesse sentido. Ela era preponderante, digamos assim, né? E também uma questão que era um problema urbano, no caso, assim, de certa forma, né? Que a prostituição era gigantesca nesse momento, né? E, inclusive, ela era explorada por senhoras de escravos, né? Então, que iam trabalhar com essa questão dos escravos, né? Das escravas, melhor dizendo. Então, né? Era um negócio, né? Sempre foi. E elas eram exploradas, então, essas escravas, inclusive da forma da prostituição. E isso é uma questão, Jean, que vai ser muito criticada por viajantes que vão vir ao Brasil, que é essa moralidade fraca, vamos dizer assim, dos habitantes aqui da colônia Brasil. Porque tu tinha uma família, vamos dizer assim, portuguesa, abastada, dona de escravos, só que era muito católica, muito religiosa, mas que ao mesmo tempo explorava a prostituição de escravizadas. Então, alguns viajantes vão escrever sobre isso e vão achar bem curioso essa questão aí. Ainda lembrando um pouquinho, nesse ano de 1807, né, no ano da partida do Dom João e a corte de Portugal para a colônia,
como é que era o Brasil aí? A gente já falou um pouco de Salvador, né? Mas o Brasil em si, ele tem essa característica, né? Ele não era um país, obviamente, e essa colônia, ela representava o quê? Ela representava uma grande fazenda, né? Querendo ou não, era isso. Era uma colônia, né, que se tu pegar e for pegar os primeiros documentos, Leandro, né, que surgiram da corte portuguesa para os primeiros exploradores, são documentos, por exemplo, do capitão donatário lá, né, que dizia o seguinte, ó, tu tem alguns direitos, algumas terras que eu vou te doar, mas tu tem obrigação de fazer alguma coisa lá que dê lucro, tá ligado? Tu tem que gerar coloniza, economia. se vira. Então, isso, né? Então vai lá e faz o fluxo do econômico bombar nesse sentido, né? Então, querendo ou não, é uma colônia para gerar lucro, né? Para virem aqui, produzir e mandar para Portugal. E a gente sabe que muito daí de Portugal para Inglaterra, mas isso é outra história. Né? Então, o Brasil era tipo um armazém gigante, né? Era um armazémzão, assim. Dava para dizer que era até uma feitoria ainda, né? Porque já era protegida e tudo mais ali, né? Então, existiam várias províncias já nessa época, isoladas entre si. Muitas vezes eram até concorrentes, né? A gente tem que lembrar que passamos aí da época das capitanias hereditárias. Pernambuco, com Salvador ainda, de certa forma, se via como uma capitania, uma das poucas que deu certo, né? Então, vários pontos no Brasil tinham algumas províncias aí que disputavam umas com as outras. A distância entre uma e a outra também é bom lembrar que era gigantesca, né? Não tinha quase uma comunicação, e assim, era horrível. Na verdade, isso é bom pra gente pensar que, às vezes a gente olha pro passado e a gente tem o costume de olhar para essas capitanias como se elas fizessem parte de um todo integrado. E na verdade não, assim, não, quando você diz ali que o Brasil não existia como país, era bem isso. Não tinha essa ideia de que somos todos uma única nação, o Brasil. Não. Não existia unidade, né? Até porque se tu vai pegar aquele mapa das capitanias, você vê que ele é um mapa muito burro. Tu já viu aquele mapa? Claro que já viu, né? Porque, os caras fazem um recorte ali na horizontal que vai, tipo, da praia, do litoral, até o puta que pariu lá do centro, quase no oeste. Não tem como o cara colonizar tudo aquilo, sabe? Exato. Nesse sentido, tipo, não tem como colonizar, mas eles precisavam fazer de certa forma. Então eles foram adentrando o interior meio que naquelas, no medo, né? E eles tinham que, por exemplo, um dos deveres dessa galera era escravizar os índios. Sim. E a gente sabe que o índio nunca se dobrou a isso, né? Então muita galera ali tomou um pau dos índios que foi violento também, né, cara? Tanto que esse é um dos fatores que faz com que durante muitos séculos, pelo menos ali durante quase 3 séculos, a maioria da atividade que vai existir no Brasil seja no litoral. Vai demorar muito ali, só depois ali com a ação dos bandeirantes, dos jesuítas, dos criadores de gado, o Brasil conseguir se interiorizar. Mas assim, durante todo esse período é só litoral. Então, pra encerrar essa questão aí de remontar ao passado, de como era o Brasil naquela época, né? Lembrando, então, era um lugar precário, era um lugar sem ensino superior, não tinha uma imprensa, liberdade de expressão não existia. Lembrar que é um país muito religioso, e nesse sentido religioso também existia uma opressão bem grande, tá? Então, basicamente, é um grande armazém, um fazendão, né? Um fazendão sem sem um pessoal letrado, sem uma galera muito instruída, né? Era um lugar de colonos que estavam tentando ganhar a vida de certa forma. Ponto. Colonos e oportunistas, vamos dizer assim. Pessoas que queriam enriquecer fácil. E vai mudar. O que eu quero dizer é que isso vai mudar. E vai mudar com a chegada da corte. Chega Dom João VI e a corte, as coisas começam a mudar, né? Exatamente, Jean. Porque a gente tem que pensar o seguinte. Você imagina, pega lá uma casa toda velha, toda caindo aos pedaços, sem piso, chão batido de barro mesmo, casa feita de madeira, ou casa pior, feita de barro, e você tem que colocar convidados ilustres para morar naquela casa. Então é óbvio que você vai ter que fazer algumas reformas nesse lugar para tornar aquele lugar digno desses convidados ilustres. Dom João VI vai chegar com a família real e a sua corte em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808.
Dom João, ele tinha assinado um acordo secreto com os ingleses. Os ingleses escoltavam os navios portugueses durante a travessia do Atlântico, que vai que ali os franceses estivessem de butuca para saquear essas embarcações ou para afundar. Então, uma armada inglesa escoltava os portugueses nessa travessia, e em troca, o Dom João VI e Portugal iria fazer alguns pequenos favores para os ingleses. Existe uma hipótese, que hoje em dia já foi meio derrubada, de que inicialmente Dom João teria saído lá de Lisboa e a ideia dele era ir até o Rio de Janeiro, e que essa escala feita em Salvador não estava prevista. O que se falava muito antigamente era que uma tempestade teria tirado essas embarcações da rota, e assim eles mudaram ali a rota e acabaram parando em Salvador. Essa hipótese da ida a Salvador ter sido algo sem planejamento, ela agora já está meio que derrubada, descartada. Até porque, né, Leandro, só para retomar, os portugueses eles podiam não ser uma potência em guerra marítima, né? Mas os caras manjavam no mar, velho, desde 1500 aí, claro. Como pioneiros, né? Então, nessa época ia ser muito difícil eles mudar tanto assim a rota, né? Com certeza. Tipo, tem muito isso. Às vezes na história o pessoal acaba querendo relegar algumas coisas ao acaso. Mas nesse caso específico, não. O Dom João VI sabia que ele estava chegando no Brasil numa situação bem fragilizada. Ele estava muito frágil, afinal de contas ele estava meio que fugindo. E era uma fuga que, embora tenha sido planejada, foi uma fuga meio apressada. Tanto que eles esqueceram um monte de coisa lá no porto lá de Lisboa, né, que depois queria embarcar. Então ele sabia que chegando no Brasil nessa situação frágil, ele ia precisar do apoio de todas as pessoas. E o pessoal de Salvador, embora Salvador não fosse mais a capital do Brasil, ainda era um local de pessoas muito ricas e influentes, que se sentia já desprestigiada por ter perdido a condição de capital para o Rio de Janeiro. Ah, verdade. Então Dom João VI, ele foi malandro também nisso, de saber o seguinte, vou passar em Salvador primeiro, vou fazer um afago na galera, e aí depois eu vou para a capital. Mas eu vou lá porque eu preciso dessas pessoas, eu preciso do apoio dessas elites nordestinas. Então ele vai passar em Salvador, e lá em Salvador ele vai começar a cumprir o acordo que ele tinha feito com os britânicos, que é a assinatura do Tratado de Abertura dos Portos ao comércio com as Nações Amigas. Ah, isso é clássico. Eu sempre, quando dou aula disso, eu foco muito nesse ponto. Quando ele faz isso, quando ele abre os portos ao comércio com as Nações Amigas, leia-se Inglaterra. Quem que queria ser amigo de Portugal, né? Quem queria ser amigo de Portugal com Napoleão de inimigo, né? Inglaterra. E quem que, além de ser amigo, tinha condições de mandar navio pra cá pra comprar e vender alguma coisa? Inglaterra. O que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal. Quando o Dom João faz isso, ele ele rompe o pacto colonial. Porque o pacto colonial dizia que a colônia Brasil só podia fazer comércio com a metrópole Portugal. Quando o Dom João faz isso, ele inicia um processo de ruptura. É como se ele estivesse rasgando um pouquinho dos vínculos que unem metrópole e colônia. Então, a assinatura do decreto de abertura dos portos ao comércio com as Nações Amigas foi a primeira medida do Dom João VI no Brasil que dá início a esse processo de rompimento dos laços entre metrópole portuguesa, colônia, Brasil. E além disso, esse tratado também, só uma curiosidade, ele permite que os ingleses instalem uma base militar lá na Ilha da Madeira, que é uma ilha portuguesa. E é legal retratar essa ideia de Salvador primeiro, né? Porque foi o primeiro local em que Dom João chega, né? Exato. Depois, sim, ele vai para o Rio de Janeiro, então, em 1807, né? Tem que ver também como é que era Rio de Janeiro, né? Que é a capital. Então, vou falar um pouquinho dessa capital. Tinha cerca de 60 mil habitantes. E aí tu pensa, nossa, capital, devia ser do caralho, né, velho? Capital. Pai! Eu chegar lá, vou no McDonald's, né? Nossa. Velho, era um vilarejo fedido, tá ligado? Não tinha saneamento básico, o que tinha era muito precário, né? Era um entreposto de escravidão, no caso, um entreposto negreiro, um dos maiores da América, ou o maior, né? E por quê? Porque a escravidão era o maior negócio existente no Rio de Janeiro naquela época. É isso aí.
Então, lá é que bombava o negócio. O negócio, de fato, essa palavra, um negócio. Então, Rio de Janeiro se apoiava nessa questão da escravidão, né? Os escravizados, então, eles eram responsáveis, Leandro, por tudo lá. Tipo, tu pensa todo tipo de trabalho necessário. Precisa construir um negócio. Os escravos. Comércio, quem que puxava, levava, realizava o trabalho pesado? Os escravos. Limpeza de lugares quando acontecia? Os escravos. Serviços domésticos nas casas dos mais ricos? Escravos, né? Toda a obra necessária da cidade, infraestrutura, tudo os escravos. Todo o negócio era feito por eles, né? Então, lembrar, então, dessa questão de que Rio de Janeiro é uma cidade, então, baseada, né, apoiada nesse pilar que é a escravidão. E eu diria, Jean, o Brasil, cara, assim, às vezes a gente fala assim que... Ah, sim. O Brasil, ele foi construído pelos escravizados, né? Foram pessoas que foram traficadas, roubadas dos seus lares no continente africano, trazidos aqui pro Brasil. Foi o trabalho desses seres humanos escravizados que relegou ao Brasil um mínimo de infraestrutura através da construção de estradas, portos, cais, as moradias das mais simples até os palácios, as roças, as plantações, o cuidado com o gado, enfim, toda a atividade produtiva, tudo o que foi construído no Brasil colônia tem mão de pessoas escravizadas, de africanos traficados para o Brasil. E só pra comentar, Leandro, é legal que tu enfatize isso, porque é isso que refina um pouco mais a nossa opinião ao debater temas que são de agora, tu entende? Uhum. Quando tu debate cotas, quando tu debate uma série de questões, até o próprio racismo ainda, né? É essa consciência que tu trouxe agora que o pessoal tem que ter pra conseguir, então, de fato, ter uma opinião um pouquinho mais refinada, né? Não que todo mundo tem que concordar e ter a mesma opinião, mas eu acho isso muito interessante. E daí eu fico puto, que tem um retardado que vai me dizer assim em rede nacional que não, porque os portugueses nunca pisaram na África. Vai se fuder, tá ligado? Não, me desculpa. O cara que não fez um ensino fundamental, né? Fica difícil, né? Cara. Pior que fez, tá ligado? É mau caratismo. É mau caratismo, tá ligado? É mau caratismo. Pode continuar, desculpa. Não, eu tinha que desabafar. Não, foi bom desabafo. Tem que desabafar mesmo. Isso explica, por exemplo, nossas relações sociais, isso explica a violência presente no Brasil, explica o racismo, explica o patrimonialismo, explica claro. Né, uma série de questões que não foram ainda apaziguadas. Não foram resolvidas, não foram suficientemente debatidas ainda, de fato, né? É como se o Brasil não tivesse voltado ao passado e feito as pazes com esse passado. Muitas pessoas ainda negam, ainda não querem entender. Mas enfim, como tu disse, os escravizados faziam de tudo no Rio de Janeiro. Tem um tipo de atividade que ficou até icônica, que é a atividade dos chamados escravizados tigres, os escravos tigres, que eram aqueles responsáveis por, como não havia nenhum tipo de saneamento básico, as pessoas faziam as necessidades fisiológicas nos pinicos, cagavam no pinico, mijavam no pinico, e iam jogando tudo dentro de tonéis. Os escravos pegavam esses tonéis e desciam da cidade alta para a cidade baixa com esses tonéis nas costas para jogar onde? No mar. O mar naquela época não era um lugar de banho, não era um lugar assim de entretenimento. Era simplesmente um esgotão. Esses dejetos que caíam nas costas dos escravos, com o tempo, iam formando listas brancas nessas pessoas. E por isso eles passaram a ser chamados de escravos tigres. Olha que loucura, os caras carregavam a bosta dos outros morro abaixo para jogar no mar. E ainda ganhou um apelido, né? Vai. Ganhou um apelido. Tomar nos olhos. Ainda lá no Rio de Janeiro tinha o mercado do Valongo, né? Que é lá no Cais do Valongo, que inclusive foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, onde esses escravizados ficavam em quarentena quando eles chegavam para se recuperar da viagem, né? Afinal de contas, a viagem... se a viagem num navio real, como da família real, é uma viagem terrível, imagina você amontoado num porão do navio negreiro. Muitos morriam na travessia, mas os que chegavam e conseguiam se recuperar se valorizavam muito. Então, nesse mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, eles ficavam para recuperar e engordar. Em resumo,
eles eram tratados como se fossem animais, vendidos como se fossem animais. Os compradores olhavam os dentes para ver se estavam tudo em ordem, apertavam os músculos, né? Avaliavam ali a mercadoria como se fosse realmente um cavalo, um bicho que tu compra. Mas aí é nessa Rio de Janeiro que Dom João chega. Em 8 de março de 1808, ele chega no Rio de Janeiro, né? Então ele tinha chegado em Salvador, Rio de Janeiro. A chegada do Dom João VI no Rio de Janeiro foi festiva. As pessoas espalharam flores pelas ruas para receber o monarca e para também disfarçar o fedor das ruas, como o Jean tinha dito, era uma cidade bem fedorenta. A estada do Dom João no Rio de Janeiro que marca a grande transformação do Brasil. Principalmente do Rio de Janeiro. Eu digo do Brasil, mas assim, as transformações do período joanino no Brasil se concentraram principalmente na capital. Durante esse período, Dom João distribuiu títulos e títulos de nobreza em troca de apoio financeiro das pessoas ricas da colônia. Então, como ele precisava de dinheiro, como ele precisava de apoio, ele começou a distribuir títulos. Tem uma frase que tá também no livro do Laurentino Gomes, que o pessoal que ficou lá em Portugal reclamava, que é assim: em Portugal, para se fazer um marquês, precisava-se de 500 anos. No Brasil, precisava de 500 mil contos de réis. Então, tipo assim, na verdade, bastava você pagar que você ganhava um título de nobreza. E a gente já discutiu essa questão de nobreza aqui no podcast, falando que o status de nobreza é um status na qual você é melhor que a outra pessoa devido ao seu nascimento. Então, quando você compra isso, já não é tão bem visto, né, Geo? E ainda mais por se estender vitaliciamente isso, né? Claro, vai passar hereditário, passa aos seus filhos, netos e bisnetos, etc. Dom João vai se instalar no Palácio de São Cristóvão, que foi presente de um comerciante, um traficante de escravos. Então, para você ter ideia dessa relação que eles vão estabelecer com essa elite financeira da colônia desde o início. A maioria dos ricos do Brasil eram pessoas que eram comerciantes e traficantes de escravos. Era a maioria das pessoas ricas da colônia. E aí, nesse momento, a população do Rio de Janeiro, né, ela cresce cerca de 30%, Leandro. E assim, se a gente sabe que a base dessa cidade era a escravidão, então para crescer 30%, o número de escravos também tinha que aumentar muito, né? Triplica o número de escravos nessa época, né? Por que triplica? Pensa bem, né? Como tu falou, tu vai receber um hóspede, né? Tu vai receber um hóspede importante. E aí, aquela cidade fedida, sem saneamento, com arquitetura pobre e tudo mais, com gente iletrada, né, sem ensino superior, essa cidade ela vai ter que mudar, velho. Ela vai ter que mudar, então começa uma começa uma revolução, de fato, no Rio de Janeiro, nesse sentido mais urbano, né, cultural, porque a galera começa a investir pesadamente em saneamento, em saúde, na própria arquitetura, a cultura do país, as artes, os costumes, porque aí eles começam, aos poucos, começam a adentrar o país, inclusive quando chegam, né, nessa primeira chegada, vem artistas, né, junto com o Dom João, vem filósofos, pensadores, então, de Portugal, né, então vem essa cultura mais erudita pra cá nesse momento. É aí que chega a erudição de Portugal à colônia Brasil. Aí a gente tem esse choque, então, essa mistura de dois mundos, de certa forma. É verdade, pode escrever. É isso aí. E aí começa, né, como tu já tinha comentado, Leandro, essa ideia de aliança com a Inglaterra, né, porque não é à toa que a Inglaterra vai ajudar a família real vir pra cá, né, não é à toa. Então, tem o Tratado de Paz, Aliança e Amizade, que eles chamam, né, em 1810, ali 2 anos depois, então, ele faz esse tratado aí com a Inglaterra, com os ingleses, e aí a Inglaterra renova os seus direitos sobre aquela Ilha da Madeira, que tu já comentou, né? Eles vão renovar isso daí. Pra quem não sabe, a Ilha da Madeira é a sudoeste de Portugal. Uma ilha bem pequenininha, muito bonita, inclusive. Esses tempos eu fui olhar, né? Porque eu vou viajar agora pra aqueles lados em janeiro, né? E eu tô pesquisando os locais históricos aí. Claro que eu não vou pra Ilha da Madeira, mas eu vi a Ilha da Madeira em fotos e coisas. É uma paisagem muito bonita, né? Então, Inglaterra conquistou um território no War, né? e aí renovou seus direitos sobre essa ilha nesse tratado, né? E é legal que uma das coisas aí que Portugal faz é proibir, de certa forma, a Inquisição, né? Eles proíbem a Inquisição
conversaram com os ingleses, e a partir de agora a Inquisição, que era poderosíssima nos estados católicos da Inglaterra, na Europa, né? Nos estados católicos, dos reinos católicos, aqui no Brasil, na colônia, ela vai ser proibida. Cabe lembrar que... Pode falar. Não, esses reinos católicos, só para lembrar que, principalmente, Portugal e Espanha, né? Que são os dois isso. principais onde a Inquisição atuou mais forte. Falou em reinos católicos, Portugal e Espanha, Península Ibérica, né? É lá em que a Inquisição realmente fez a maioria das barbaridades, né? E, nesse sentido... Os ingleses, porque vai ter inglês aqui também, né? Vai ter inglês no Brasil, na colônia, nessa época, enfim. E os ingleses vão ter toda aquela sucessão de tronos num período da sua história, né? Eles têm o anglicanismo também, enfim, né? E para eles, que já era um país, então, com uma tendência mais liberal, ficava até estranho, né, essa Inquisição ainda existindo, né? Então, proíbe-se a Inquisição e os portugueses prometem liberdade religiosa para os ingleses que estiverem no Brasil, tá? Cabe dizer também que a Inquisição não foi tão pesada no Brasil, teve 500 pessoas denunciadas, né, pelo que eu sei, não sei o que aconteceu com essas 500 pessoas, e desde a colonização do Brasil a gente tem tipo umas 5 visitas da Inquisição, não é como se tivesse um tribunal aqui na colônia, não, eles vinham então de Portugal para fazer uma vistoria, né, então... casos de poligamia, casos de traição, coisas do tipo aí, eram denunciados. E, sinceramente, aqui na colônia ninguém se importava muito, né? Então, tinha um moralismo aí meio fake nesse sentido. Os ingleses também, nesse tratado, eles só poderiam ser julgados agora pelas leis inglesas, né? O que dava para os ingleses aí uma carta branca, de certa forma, para qualquer coisa, né? Então, se um inglês fosse pego em mar ou aqui na colônia cometendo um crime ou alguma coisa do tipo, uma contravenção, sei lá, ele não poderia ser julgado pela corte portuguesa, e sim só pela corte inglesa, por leis inglesas, né? Nos tribunais ingleses. Tá? E aí... o que é importante, eu acho que o mais importante desses tratados é a questão do tráfico negreiro. Porque a Inglaterra, como a gente já comentou, era um país muito industrializado. Para um país industrializado, com tendências liberais, crescendo no capitalismo industrial, escravidão não é um negócio. Não é um negócio. Não é um negócio, é ruim. Por quê? Basicamente porque escravo não compra, tá? Porque tu vai pensar assim, os ingleses eram bonzinhos, eles aboliram a escravidão. Não, eles não estão nem aí com isso. Mas eles pensam assim, cara, eu preciso escoar meus produtos, eu preciso ter mercado consumidor. Então, o meu principal parceiro, Portugal, que tem uma colônia gigantesca, com um número infinito de escravos. Esses escravos, de fato, não estão consumindo a nível industrial. Estão consumindo básico ali, usa roupa, né, alguma coisa ali, compra alguma coisinha, compra, mas não a nível industrial. Então, qual é a grande pressão na Inglaterra, né, Leandro? Aqui, nós somos parceiros? Somos aliados? Somos. Então, aos poucos aí, eu quero que você vá extinguindo o tráfico negreiro para mudar essa mão de obra que é escrava agora para uma mão de obra assalariada. Então, o comprometimento de Portugal, do Dom João VI, é em extinguir gradativamente essa mão de obra escrava, o tráfico negreiro. Então é gradativamente, vê bem, a gente vai ver isso que realmente foi muito gradativo. É de leve, né? Porque... Vai demorar só 78 anos, né? Boa matemática. Porque até a Inglaterra também tinha um pouco de paciência nesse sentido, porque tu imagina, né? Um país que, como tu falou muito bem antes, se criou, né? Teve início pelo escravo. Não tem como do nada, para aquela época lá, cortar a escravidão, né? Como que tu vai mudar todo um sistema econômico de uma hora para outra? Não tinha como. Então esse era um compromisso que em 1810 é feito. Extinguir o tráfico negreiro. Essa é uma questão interessante de se falar, né? Sobre essa pressão dos ingleses para extinguir a escravidão. Na verdade, é dentro de uma lógica de um capitalismo, né? Porque isso. A Inglaterra já vivia ali um capitalismo industrial, como você colocou ali, o escravo não compra, mas tem algumas outras questões que eu gostaria de ressaltar. Por exemplo, assim, dentro da Inglaterra as ideias liberais já eram bem propagadas há algum tempo, então tinha também ali uma parcela dos ingleses que viam a escravidão como algo muito negativo, muito nocivo, né? Baseado principalmente nas ideias do John Locke, ali daquela questão dos direitos que são inerentes, né, a todo ser humano,
aquela dos filósofos ingleses ali. Isso, do iluminismo, né, em si. Né? Tem aquela questão também que é o seguinte, o comércio de escravos era um comércio muito próspero. E isso entra, pessoal que está escutando a gente, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que então que escravizaram os negros, os africanos, e não escravizaram assim tantos indígenas? Então assim, alguns mitos a gente tem que quebrar. Escravizaram sim os indígenas pra caramba. Só que o comércio de indígenas não era tão lucrativo quanto o comércio de africanos. Porque o comércio de africanos gerava muita riqueza. Então, assim, a escravidão de africanos tinha 2 benefícios. Gerava trabalhadores grátis pro açúcar, ou pro minério, ou pro café aqui na colônia. E gerava muita riqueza esse negócio de comprar e vender escravo. Comprar na África, vender na América. Então, assim, um dos motivos pelo qual se instituiu a escravidão de africanos é simplesmente porque dava lucro. E se dava lucro, significa que tinha um capital financeiro muito grande investido nisso. E quando você deixa de escravizar, você libera esse capital para ser investido em outras coisas que para a Inglaterra era mais atraente, em máquinas que podia ser comprado delas, em outros produtos. E só uma última questão era o seguinte, que fazia com que a Inglaterra pressionasse não só o Brasil, mas todas as outras colônias a abolir a escravidão. Acontece que no ano de 1807, mesma data da partida da família real portuguesa para o Brasil, o parlamento inglês vai aprovar uma lei chamada Abolition Act, que vai proibir o tráfico de escravos na Inglaterra. E no ano de 1833, a Inglaterra viria a abolir a escravidão em todas as suas colônias. Então os ingleses não achavam justo países com mão de obra escrava, como o caso do Brasil, concorrer no mercado internacional com países de mão de obra livre e assalariada, como era o caso da Inglaterra e as suas colônias. Como a gente já falou, no Brasil, essa pressão ali começa em 1810 e só vai terminar em 1888, quando o Brasil finalmente abole a escravidão. Isso aí, isso aí. E aí, outro tratado que o Dom João VI vai assinar com os ingleses é o Tratado de Comércio e Navegação. Esse é um tratado mais econômico e comercial que dá preferência aos ingleses no comércio com o Brasil. Os produtos vindos da Inglaterra iriam pagar menos impostos até que os produtos vindos de Portugal. Para vocês terem ideia, os produtos ingleses pagariam no máximo 15%, os portugueses no máximo 16% e os de outras nações no máximo 24% de imposto de importação para poderem ser comercializados no Brasil. Isso representa um passinho a mais naquele processo de ruptura, de desconexão entre a colônia Brasil e a metrópole portuguesa. Lembrando que antes o Brasil ele era obrigado a fazer negócio somente com Portugal. E isso era o tal do Pacto Colonial, que já tinha sido quebrado pelo Dom João VI. Outras coisas aí, não sei se vocês devem estar percebendo, né, pessoal que está escutando, que nós estamos, na verdade, fazendo toda uma retrospectiva de ações e decisões e acordos que o Dom João VI está fazendo no Brasil, né, quando ele chega aqui. Então, a gente começa a entender que essa ruptura da qual o Leandro fala, né, de romper com essa ideia colonial do Brasil e tornar o Brasil um lugar importante, ela passa por diversas medidas, né, essa ruptura para acontecer. Ela vai caminhando, né, vai caminhando. E aí, algumas coisas aí, como que o Brasil vai virar autônomo de certa forma? Ele vai construindo a sua autonomia de diversas formas. Por exemplo, sua autonomia produtiva, em questão de produção, né? O Dom João VI ele vai revogar um decreto que existia, era um alvará de 1785 lá, que proibia fábricas aqui. Não podia ter fábricas na colônia. Por quê? Fábrica tem aonde? Tem na metrópole, principalmente na Inglaterra. Então agora pode ter fábrica, olha só. E aí ele vai começar a construir, de fato, fábricas aqui. Só uma questão sobre isso de fábricas, Jean. O Dom João permitiu as fábricas, só que na prática isso não fez muito efeito. Porque como os produtos ingleses eram muito baratos e muito melhores, os industriais brasileiros daquela época, né, se é que dá para chamar assim, de industrial, não tinham muita chance de competir com os produtos ingleses. Mas pelo menos dá para dizer que o Dom João permitiu.
Ah, não, claro, exato, é bom retomar isso. O Brasil colônia, que se encaminhando para não ser mais colônia, ele também vai conseguir uma autonomia educacional e científica, letrada, cultural, de certa forma, né? Porque vão começar a ser criadas escolas aqui no Brasil, né? Escolas, inclusive, de ensino superior, né? Escola de engenharia, de medicina, né? Também a escola de direito é criada aqui, um dos cursos mais antigos também vai ser criado depois do curso de direito, né? Museus vão ser criados. Olha só, um museu, cara, o museu não fazia sentido ter um museu numa colônia, agora tem museu, né? Bibliotecas vão ter agora, porque como eu falei, vem um pessoal letrado de lá da Europa, vem intelectuais, eruditos, então toda essa questão aí começa a ser importante. Assim, o Brasil começa a desenvolver uma autonomia educacional e científica, né? E ainda uma autonomia tecnológica começa a aparecer, porque o Dom João VI ele vai implementar algumas medidas de construção de moinhos, construção de ancoradouros, fábrica de ferro também, vai ter uma fábrica de ferro, Leandro, em Minas Gerais, que como tu falou, né, antes, essas fábricas elas não vão dar tão certo, porque logo eles vão sentir o efeito daqueles acordos com os ingleses, mas, né, tem uma fábrica, tem a estrutura para que haja, né, esse processo. Pode ter, né? pelo menos, né, não é proibido, né, que tenha, né, Isso. Então aí eles construíram autonomia produtiva, educacional, tecnológica, o que mais aí, enfim... Além disso, o Dom João VI vai estruturar a justiça no Brasil. Isso leva o Brasil a ter uma autonomia jurídica, ou seja, a justiça agora passa a estar aqui na colônia, não lá na metrópole. O Dom João VI vai criar o Banco do Brasil, e isso dá para a colônia uma autonomia financeira. Então agora, quem tem a chave do tesouro, quem tem a chave do cofre, quem tem a chave da grana, é aqui na colônia, não é lá na metrópole. O Dom João VI vai permitir tipografias no Brasil. Para quem não sabe, tipografias, pensem como se fossem gráficas rústicas, antigas, formas de você poder produzir panfletos e livros de maneira mais rápida, só que obviamente de uma maneira mais rústica do que hoje, né? Os herdeiros da prensa de Gutenberg lá, né? Do Renascimento. A gente não vai entrar em detalhes do que é uma tipografia, pesquisa aí no Google aí se vocês quiserem. Mas querendo ou não, isso vai conceder à colônia um pouco de autonomia literária e bem pouco, de liberdade de expressão. Por que eu digo bem pouco? Porque embora as tipografias foram permitidas pelo Dom João VI, ele também implementou a censura. Quer dizer, você pode falar, pode escrever, mas não coisas que eu não concorde. Em resumo, pessoal, o que está acontecendo aqui é que a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ocasionada pela pressão do Napoleão Bonaparte, vinda de uma maneira meio apressada, que a gente chama de fuga, vai aos poucos, através de todas essas autonomias, dando uma estrutura que o Brasil não tinha. Uma estrutura de nação ao Brasil. Então agora, sabe aquela fazendona que o Jean tinha falado? Aquela fazendona começa a ganhar instituições. Sabe? Não é um lugar qualquer. Agora passa a ser um lugar com leis, com finanças organizadas, com justiça organizada, com a educação organizada, com a infraestrutura. Então agora você não pode mais dizer que o Brasil é uma grande fazenda, um armazém, um galpão extrativista. Aos poucos ele vai mudando. E vocês têm que entender que é isso que acelera esse processo de separação do Brasil e Portugal, que a gente chama de independência. Daria pra dizer que agora, de fato, temos um aparato estatal com tudo isso que tu falou, né? Com todas essas instituições. Na política externa desse período, né, cabe só ressaltar, o Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa, porque é como uma resposta ao Napoleão Bonaparte. Napoleão invadiu Portugal, então o Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa em 1809. E também vai ocupar a província Cisplatina, que hoje é o nosso glorioso Uruguai, e também uma retaliação à Espanha. Afinal de contas, a Espanha tinha se aliado à França nessas guerras napoleônicas, então vai ocupar a Cisplatina em 1811. Essas guerras, tanto da Guiana quanto da província Cisplatina, vão ser muito impopulares e muito custosas, né? E isso vai causar alguns problemas para o Brasil, porque o Brasil vai ter que aumentar impostos, etc. e tal. Isso nunca é legal. E outra medida da política externa é que em 1815
o Dom João VI vai elevar o Brasil a uma condição de Reino Unido. Não é mais uma colônia, é Reino Unido. Se a gente falou antes em autonomia produtiva, autonomia educacional e científica, autonomia tecnológica, autonomia jurídica, autonomia financeira e autonomia literária, agora vocês podem pensar em um pouco de autonomia política. Percebem como isso vai descolando a colônia da metrópole? 1815 não é mais colônia, é Reino Unido. E só lembrando que em 1815 Napoleão já estava derrotado. Quem diria, né? Então, o jogo virou. Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Olha só, Reino Unido a Portugal e Algarves vai ser o Brasil, como tu bem falou. Cara, olha só que legal, aquele Dom João VI, então, que muitas, como a gente vê na obra do Laurentino, né? Que muita gente julgava ele, né, de forma negativa, até às vezes, né? Porque ele era um príncipe regente que chegou ali, né, a mãe dele, a louca, né, era rainha de fato, ele tinha esse peso nas costas de tomar algumas decisões, mas ele foi um cara que apesar das expectativas ali que tinham sobre ele, que não eram muito boas, ele mostrou, né, uma boa política, né, boas tomadas de decisão, uma autonomia muito boa, né, ele foi um cara que teve boas decisões aí, nem parecia então aquele carinha que é retratado nas pinturas, né? Pequenininho, feio pra caramba. Diz que ele era muito feio, cara. Eu sei que feio questão de beleza é meio subjetiva, mas era feio pra caramba. E o cara que carregava os franguinhos, né? Os franguinhos. Nossa. Ele disse que ele adorava o Brasil, porque a questão, né, é um lugar muito bonito, né? Perante Portugal, né? Então, aquele paraíso tropical que é o Brasil dele, diz que ele saía das bandas dele, os passeios matinais. E ele levava na sua algibeirinha, né, uns franguinhos fritos, cara. Que engraçado. Franguinhos assados na manteiga, tá ligado? Assados, é. Deixa eu te falar, é muito engraçado, tipo, a maneira como pintam, né, o Dom João, né, cara? Aham. Que ele tinha um padrão de beleza não condizente com os padrões da época, pra não chamar o cara de feio. E nem da nossa, nem nenhuma, eu acho. Um dia vai chegar a época do padrão de beleza dele. Mas ele não tinha esse padrão. Mas assim, o pessoal alopra com ele, né? O pessoal coloca ele como se fosse o cocô do cavalo do bandido. E o cara não era assim tão ruim, né? Olha tudo que ele fez. Napoleão escreveu sobre ele e foi o único que me enganou. Mas essa questão de... Imagina o cara sair pra passear e entre as refeições o cara metia a mão no bolso, tirava uns franguinhos assados ali que ele comia, cara. Mano, tá louco, tchê. O que me faz pensar que eu adoro frango e de repente essa ideia não seja uma má ideia. Exato. Vou implementá-la. Isso aí. Tá, legal lembrar também, vamos para uma parte um pouco mais objetiva agora, que nesse período, em 1817, tá, 17, vai ter gente que tá de cara, que tá meio chateado, meio descontente, aí, meio magoado com a administração do Dom João VI, né, e quem que era? Era o pessoal de Pernambuco, tá, era o pessoal de Pernambuco, então, dessa capitania ainda, que alguns se viam como uma capitania, né, porque desde daquela divisão das capitanias hereditárias, supostamente São Vicente e Pernambuco foram as únicas que deram certo, entre aspas, né, ou seja, que não faliram totalmente, e Pernambuco de fato prosperou, né, então essa galera, eles têm uma autonomia, sabe, Leandro, essa galera, eles têm um orgulho meio próprio deles e tudo mais. Então, as camadas médias daquela época ali, um pouco descontentes com algumas coisas da administração do Dom João VI, vão começar a se rebelar. Então a gente tem a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Ela é tida como um movimento de liberação pelos seus ideais iluministas, né? Mas cabe lembrar que é uma revolução, de certa forma, uma revolta, um levante, que é das camadas médias, tá? É um levante, então, que está descontente com algumas questões, tipo a inflação geradas pelas compras da corte. Então, né, não vão imaginar que a corte vem para cá e faz tudo de bom e do melhor e não vai ter algum resultado negativo. Não tem como, né? Açúcar e algodão no exterior diminuíram seu preço, tá, no mercado. Os impostos começam a aumentar em alguns lugares, principalmente em Salvador. Tá? O desenvolvimento que ocorria, que a gente falou muito desse desenvolvimento até agora, era um desenvolvimento desigual, tá? Não era em toda parte que ocorria, não era para todos, tá? E ainda tinha, obviamente, um monopólio português lusitano, né? Não tem como ignorar isso, porque
é a corte portuguesa que veio para cá. Todas essas inovações, toda essa autonomia conquistada, ela tem um caráter lusitano, português. É para eles, na verdade, né, de certa forma. Então, tudo isso, né, que aconteceu, e inclusive as medidas econômicas com os ingleses, acabou meio que ferrando um pouquinho, acabou comprometendo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, né, uma das poucas que prosperaram. Então agora eles começam a se rebelar. Né? Tem inspiração iluminista, sim, porque esse pessoal, inclusive, eles se juntavam nas maçonarias, né? Nas lojas maçônicas. Né? Os líderes, os pensadores dessa revolta, eles se juntavam, então, escondidos nas lojas maçônicas, e eles tinham uma tendência liberal, né? Liberal no sentido econômico, principalmente. Então, eles queriam ter mais liberdade na economia e menos interferência do Estado nas suas atividades econômicas, né? Tipo, ó, deixa a gente prosperar, deixa a gente fazer em paz a parada aqui. Ô, Jean, só uma perguntinha aqui. Ah. Os maçônicos, eles não são do demônio? Cara, acho que são, velho, acho que são. Ah, então tá certo. São esses mesmos, Não, esses mesmos. É só pra saber, só pra eu anotar. Então, os iluministas vinham lá nas lojas maçônicas pra discutir a revolução. Não mas era só a revolução, era né? iluminista ou Illuminati? Illuminati, satanista, todas as paradas assim do mal, tá ligado? Tem que ver aqui. Né? Fica aí um questionamento, né? Então eles se juntavam pra planejar a revolução nas lojas maçônicas, mas também pra planejar a instalação do satanismo como religião oficial no Brasil. Esses Claro. comunistas. Tá, galera, então assim, ó, caráter liberal, né, caráter liberal aí em questão econômica, e o que resulta, né, qual é o resultado de tudo isso? Teve um dia lá um brigadeiro, um líder das tropas lá, um Portuga, né, o Portuga falou assim, prendam esses dois capitães aqui, conspiradores, né, eles estão conspirando contra Dom João VI, contra o governo, né, e aí dá toda uma movimentação, uma muvuca lá, matam esse brigadeiro, né, matam esse português, e aí o que acontece? Os soldados que estavam presentes ali, as tropas, eles começam a seguir os revoltosos, eles seguem os dois capitães que eram conspiradores, e aí estoura a revolta de fato, né, eles formam um governo provisório republicano, né, e quem que manda? É engraçado, olha só, olha o time, Leandro, olha os Vingadores, né, olha os Vingadores, quem vai ser os representantes, quem são os representantes dessa república provisória? É um padre, um senhor do engenho, um militar e um comerciante. esse é o Dream Team deles, né? E aí vai ter adesão de algumas outras capitanias, né? Adesão de algumas outras capitanias. E o pessoal, né, por um bom tempo, por 75 dias, esse movimento ele fica em pé, né? Ele tem alguma força, mas, né, a gente sabe que não chegou a dar grandes resultados, né? As tropas do governo abafam isso, eles vão ser reprimidos massivamente por terra e mar e acaba, né? Esses líderes aí dessa republiquinha, eles vão ser fuzilados e tudo mais, é repressão fodida mesmo, repressão violenta contra eles. Né? Cara, sobre essa questão da Revolução em Pernambucano, eu tenho 2 comentários. Primeiro é que é o seguinte, é engraçado a gente notar como o pessoal de Pernambuco gosta de fazer revolução, né? Ele, realmente, cara, na história eles têm aquela primeira revolução, que se eu não me engano é de 1644, quando eles expulsam os holandeses. Ah, sim. A questão do açúcar lá, né? Questão do açúcar. 1645, quando eles expulsam os holandeses. Aí depois eles têm essa aí, que é de 1817, né? Que é essa revolução liberal. E depois ainda vai ter a Revolução Praieira. Isso, a Praieira. Que é lá no governo do Dom Pedro II, que também é em Pernambuco, cara. Você vê? É que como eu falei, Pernambuco, eles têm essa... como é que eu posso dizer? Não é à toa, né, cara? É a cidade mais antiga, é a capitania que deu certo, sabe? Então tu imagina que há um orgulho ali, sabe? Há um sentimento de unidade entre eles também, né? Então não é qualquer coisa que eles deixam quieto. E assim, também porque, é isso aí que você falou, né? Eles eram, tipo, estavam no auge e decaíram, e eu acho que meio que nunca aceitaram isso, né? Isso. E o meu segundo comentário que eu ia fazer sobre essa questão de revolução no Brasil é o seguinte. Bom, o Brasil é um país unido, é um país único, diferente de outros países aí, tipo a América Espanhola, que se fragmentaram. Isso tem vários motivos. Porque os portugueses eram muito eficientes em reprimir as revoltas, porque o Brasil ele facilitava você chegar rapidamente em várias colônias, então, tipo assim, em várias províncias, então não tinha muitos obstáculos
geográfico entre uma e outra, mas também pela questão da escravidão, Jean. Eu não sei se tu já pensou nisso ou se deparou com isso. Porque Claro. assim, ó, todos esses movimentos, quando eles se juntavam lá, que a gente falou, um padre, um senhor de engenho e um comerciante. Eles se juntavam, agregavam pessoas. E eles iam decidindo as coisas. Ah, vai ser republicano? Vai. Vai querer independência? Vai. O governo vai ser presidencialista ou parlamentarista? Ah, sei lá, presidencialista. E a escravidão? Como é que vai ser? E aí era sempre um ponto de divisão. Porque daí uns começavam a defender a escravidão. Isso. E outros defender a abolição. Vai ter o carinha lá no meio do grupo que... Não, pera lá. Eu concordo contigo nisso, mas escravidão eu não quero que termine, porque é meu ponto forte, né? Eu me estruturo em cima disso. E aí o que vai acontecer é que muitas dessas revoluções que vão acontecer no Brasil, elas vão se enfraquecer quando chega nessa parte da escravidão. Real. De decidir sobre isso. E aí a revolução enfraquecida é a revolução fácil de ser reprimida. E falando de revolução, a gente tá chegando já aqui ao final do Doutrinando, né, da parte da doutrinação, falando sobre a Revolução Liberal do Porto. Como teve essa revolução em Pernambuco em 1817, vai ocorrer também uma outra revolução liberal, de caráter liberal, no Porto, que é lá em Portugal, em 1820. Por que essa revolução a gente chama de liberal? Se a gente lembrar que em 1815 Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra já, o Congresso de Viena tinha se instalado, a Santa Aliança queria extirpar as ideias liberais do mundo, a gente vai ver que essa revolução de 1820, ou seja, 5 anos depois, lá em Portugal, na Europa, mostra que a Santa Aliança e o Congresso de Viena não vão ter sucesso nessa missão de extirpar as ideias liberais. Chupa seus absolutistas. Ideias liberais, nesse contexto, pessoal, é o quê? Constituição. É terminar absolutismo e instaurar aqui uma monarquia constitucional. Essa é a principal reivindicação desse movimento que a gente chama de Revolução Liberal do Porto de 1820. Ele é resultado de um profundo descontentamento das elites portuguesas. Pensa, esse pessoal havia sido abandonado pelo Dom João VI lá em 1808. A corte havia fugido, deixado essas pessoas, tanto pobres, mas também ricos, à mercê dos invasores, à mercê da França, do Napoleão Bonaparte. Os portugueses vão ser bravos, vão se unir aos ingleses, vão lutar contra o Napoleão, vão vencer o Napoleão em diversos casos, ali, expulsando os franceses de Portugal. Mas há um custo muito alto de vidas, de morte. Além disso, o Dom João VI aqui no Brasil vai cometer mais, no mínimo, 2 medidas que vai afrontar essas elites portuguesas. A primeira é o tratado com a Inglaterra, que dá mais privilégio para os ingleses do que para os próprios portugueses no comércio com o Brasil. E o segundo é elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Nossa, aí Dom João VI sambou na cara das elites portuguesas. Então esse pessoal que já estava magoado, que já estava chateado, que já se via prejudicado por esse abandono e por essas outras medidas, vai chegar em 1820, eles não vão aguentar mais. Já fazia 5 anos que o Napoleão tinha perdido, Dom João VI, se quisesse, já podia ter voltado há muito tempo, e ele não voltava. Vai explodir no Porto essa revolução que vai pedir uma constituição. As cortes, que são esses deputados portugueses, exigem o fim do absolutismo e exigem uma constituição para Portugal. Cabe lembrar que anteriormente quem ocupava o trono ainda, né, em questão oficial, era a Maria a Louca, né, a Dona Maria. Mas nessa época da Revolução do Porto ela já tinha morrido. Então Dom João agora não tinha nem desculpa, sabe? Ele não tinha desculpa, tipo, ele é o rei agora. E estamos com o nosso rei aonde? Na nossa colônia, tornando ela mais importante, com mais prestígio do que o nosso próprio reino aqui, né? Então, é uma afronta mesmo, né, cara? É uma afronta. Uma afronta muito grande. Essa revolta, né, ela exige a volta do Dom João. E o Dom João, de fato, ele volta, né, Leandro? Volta e... Ele volta, vai embora. Volta porque também... Contrariado, né? Porque ele gostava do Brasil. Gostava pra caramba, né? Eu acho que gostava. Dizem os relatos que ele gostava bastante. E aí
ele vai embora, mas com algumas certezas já, né? Com alguns pensamentos aí. Ele sabia já que ele tinha criado estrutura de nação para esse lugar e que, né, diz a frase, né? Como ele diz pro filho dele, né? Pro Pedro, né? O Pedrinho, ai Pedrinho. Pedrinho, né? Ele fala que se o Brasil for se tornar independente, que seja, né, governado pelo meu filho, né? Então, ele sabia que o Brasil, assim, ele tava num rumo que não tinha como ser uma colônia mais, de forma alguma. Então, assim, ó, ele atende o pedido dos portugueses, atende em partes, mas em partes, porque ele volta, então, tudo mais, mas essa ideia de recolonizar o Brasil, do Brasil ser uma colônia, ele sabia que isso não ia rolar mais, não tinha como acontecer, né? Então, ele saiu daqui com algumas certezas, por isso, inclusive, que ele deixa seu filho, deixa Pedro, né? Futuro Dom Pedro aí, o nosso primeiro, como é que eu posso dizer? Primeiro governante do Brasil, Brasil sendo Brasil, né? E na verdade é essa pressão que depois as cortes vão fazer para tentar, vamos dizer assim, recolonizar o Brasil, que vai ser, vamos dizer assim, o estopim da independência, né, Jean? Vai ser Exato. a gota que vai transbordar o cálice, né? Porque o pessoal vai começar a fazer pressão. Voltou o rei, a gente quer que volte o príncipe também, mas isso aí é assunto para um doutrinando de independência do Brasil. Exatamente. Muito bom. E, pessoal, espero que tenha sido legal, que tenham gostado desse doutrinando aqui, desse conteúdo de história, né, meu amigo Jean? Exato, eu gostei, cara, eu gostei. Eu também gostei, acho que passou bem rápido aqui falando sobre essas coisas do Dom João. Espero que vocês tenham percebido como a vinda do Dom João VI para o Brasil contribuiu para essa desvinculação, essa emancipação da colônia Brasil, da metrópole Lisboa. Já falei isso 500 mil vezes. E legal lembrar, Leandro, que espero que também que o pessoal perceba a influência da Revolução Francesa e do período napoleônico lá na Europa, inclusive para nós aqui. Né? Verdade, também verdade. isso. Então quando a gente fala que o Napoleão foi um cara foda, é porque ele foi um cara foda mesmo. Ele influenciou até na nossa vida, dos brasileiros, na nossa independência. É isso aí, João? Será que é isso? É isso, mas tem mais um negócio ainda. Tem mais uma paradinha pra gente brincar. É aquela história, né? Parece fake. Mas é fato. Então, conta aí pra nós. O que é? Pra quem não sabe, esse é o quadro do podcast Doutrinando, onde a gente conta uma história que parece fake, mas é fato. Ou seja, por mais absurdo que possa parecer, isso de fato aconteceu, isso existiu. Então assim, a gente escolheu aqui uma história que tem a ver com essa vinda da família real portuguesa para o Brasil. Parece fake, mas é fato. Rapidinho aqui, o que acontece? Durante a travessia, lá que durou quase 2 meses, o navio que estava a princesa, que a gente fala pouco dela, mas Dom João VI era casado com uma espanhola, a Carlota Joaquina, que era uma mulher de gênio forte, e etc e tal. O navio na qual a Carlota Joaquina estava, com várias outras mulheres da corte, sofreu uma infestação de piolhos. E, para conter a infestação, o que eles fizeram no navio durante a travessia? Rasparam aquele cabelão das mulheres. Eles colocavam na cabeça das mulheres uma solução ali, um pó à base de enxofre, e cobria com turbantes, né, para poder conter essa infestação de piolhos. E esse foi o fato que aconteceu nessa vinda. É legal lembrar então que, né, o nosso complexo de vira-lata vem de muito tempo, né? Porque tudo que vem da Europa é moda, né? Veio da Europa, então. E o que acontece? Esses navios chegam e as mulheres, então, com esses turbantes e tudo mais na cabeça, né? As mulheres daqui, o pessoal daqui olham para aquilo e pensam: meu Deus, olha só essa nova moda. Os portugueses usam isso, olha que maravilha, né? Olha só, se o pessoal da Europa tá usando, acho que eu vou usar também, né? E a galera começa a adquirir esse hábito como uma moda, começam a usar turbante porque acham uma coisa chique, né? O pessoal da corte usa, então eu vou usar também, é um negócio chique. Minha filha, olha só, isso é chique, vai usar pra conquistar o seu marido. Lá. E aí começam a usar turbante aqui no Brasil. Num calor do diabo dos trópicos, né? Exato. Aquela caralhada de pano na cabeça ali, porque achavam que era bonito, mas na verdade era o pessoal que veio
com a cabeça raspada por causa dos piolhos, né? Então, essa segunda parte é o que parece fake, né? Parece fake, mas... Parece fake, né? Mas é isso aí, né? É isso aí. Então, esse foi o nosso parece fake, mas é fato, né? Piolhada na cabeça, vira moda no Brasil. E só nos resta aqui irmos para nosso quadro de mau exemplo e mau conselho, Janzito. Muito bueno. Vai lá, quer citar uma parada aí? Eu vou sugerir aqui. Eu vou sugerir já os meus aqui todos aqui. O que eu tenho pra sugerir é. Não tem como passar sem falar novamente do livro do Laurentino Gomes, 1808. Foi inclusive esse livro que baseou uma boa parte aqui dos nossos estudos para produção desse programa. Porque, embora não seja um livro necessariamente historiográfico, o Laurentino é um jornalista, mas ele coloca de uma maneira muito fácil de compreender, uma maneira muito fluida. E eu gostaria de sugerir um filme mais antiguinho chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da atriz e diretora brasileira Carla Camurati. Nesse filme é interessante notar como essa produção pinta o Dom João VI como um babaca, como um cara meio trouxão assim, como um cara meio bobaião. E como a gente já sabe da história, a gente tem condições de fazer essa comparação. Mas ficam aí as dicas para vossas mercês. Isso aí. E eu acho que vai ser um bom contraponto, Leandro, que eu vou indicar aqui, que é um canal do YouTube aí, o pessoal deve conhecer, eu vou citar algumas vezes no nosso podcast, que é o canal Buenas Ideias. Buenas Ideias. O canal Buenas Ideias é um canal do Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha. O Peninha, então, aí, seus trabalhos na história, também tá na Atlântida, é colunista do Zero Hora ali, ele aparece no Pretinho Básico também, e o Eduardo Bueno, ele faz alguns vídeos hilários, assim, né, porque ele é... Peninha, divulga nós, Peninha! Peninha, divulga nós, velho, por favor. Divulga nós. E o Peninha, daquele jeito louco, maluco dele, tipo, né, sem muito limites ali, ele conta a história, assim, bem do jeito que ela é. Então, o quadro, assim, que ele expõe esses momentos da história não vai cair no Enem. Por quê? Porque ele mostra o lado B da história, né? Ele mostra aquilo que não conta. Então, o vídeo que vocês vão procurar no canal é A História por Trás da Família Real, tá? E também tem outro que é Dona Maria, a Rainha Louca, tá? Aí esses dois vídeos vocês vão ver, vão tirar as conclusões de vocês, vão comparar com o que o Leandro também já falou, né? É bem legal, tá? Essas são as sugestões de hoje. E por mim era isso. Por Por você era isso? Era por isso. mim também, de sugestões era isso. Então ficamos aqui para dizer um tchau pra galera que está nos escutando, que nos aguentou até esse momento. Exato. Pessoal, muito obrigado por ter escutado esse programa. Não se esqueçam de deixar as mensagens, mandar e-mail, escrever no YouTube, no Twitter, no Instagram, pessoalmente pra gente, ou nas páginas do Doutrinando. Exato, e também podem comentar aí também o que vocês acham das nossas indicações, se vocês já conhecem algumas, se não conhecem, né? Esses vídeos que a gente indica, filmes e coisas do tipo, muitas vezes podem ser usados em sala de aula, se tiver algum professor que olha, se tiver algum professor que nos ouve também comentar, dizer o que acha, né? Como trabalham esses temas em sala de aula seria legal também, tá? Então, muito obrigado. Do fundo do coração, um abraço, né? Um abraço e beijos de luz pra vocês. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, até o próximo episódio. Valeu! Uhul, terminou? Caramba! Caralho!